Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre o plano do técnico Eduardo Cudê para a sequência, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Um plano um pouco arrojado, afinal, o Campeonato Brasileiro vai ficando em segundo plano e o Inter caiu já para a 13ª colocação da competição e a distância para o Z4 encurta, assim como a distância para o G6 é verdade. Quero falar também, gente, sobre um lateral que está sendo sondado pela direção e sobre o adversário da Libertadores, que perdeu na Bolívia depois de muito tempo. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e aqui eu já quero pedir o like para vocês, te inscreve no canal, ativa as notificações, afinal, ontem não apareci por aqui, por conta do retorno, do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e também, claro, o Dia dos Pais, então já deixo aqui meu feliz Dia dos Pais de forma atrasada, mas espero que vocês tenham curtido aí o domingo, com as famílias, e de qualquer forma aproveitado, já que não teve jogo do Colorado, o Inter que perdeu para o Botafogo no último sábado, mas, enfim, o domingo foi de descanso e agora o Inter, por exemplo, tem a semana cheia para trabalhar visando o Fortaleza. Jogo na próxima rodada do Brasileirão, sábado, 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio, jogo que foi alterado, por conta justamente da viagem do Inter a La Paz, o Inter que joga na terça-feira que vem pela Libertadores, contra o Bolívar, lá no Hernando Siles, na altitude de mais de 3.600 metros de La Paz. O Eduardo Cudê, ele foi bem claro na coletiva depois do jogo contra o Botafogo. Eu até fiz essa pergunta para ele, perguntando sobre o plano do Inter no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Colorado, com a derrota lá no Rio, emendou o 7º jogo sem vencer dentro da competição e ficou para trás. Ontem ainda os resultados paralelos não ajudaram, o Inter caiu para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, e aí a gente pode olhar ou o copo meio cheio ou o copo meio vazio. A distância do Inter para o Z4 é de 6 pontos. Eu estou falando do Santos, que é o primeiro hoje dentro da zona de rebaixamento, time do Diego Aguirre, que tomou 4-0 ontem do Fortaleza. Então a distância é essa, mas o Inter é 13º. Se a gente pegar a distância ainda do Inter para o Z4, nós temos atrás do Colorado o Corinthians, que tem 23 pontos, o Goiás, que tem 22, o Bahia tem 18. Então são 3 times ali, que separam o Inter do Z4. O Colorado tem 24, então teoricamente tem uma gordurinha em relação a este planejamento. O Inter tem todo um turno ainda pela frente para recuperar, e essa foi a frase que o Cudê destacou. O foco do Inter é a Libertadores, porque é a competição que o Inter tem condições de ganhar. O Inter está, por exemplo, a 5 jogos de ser campeão, a 4 jogos de uma final, a 2 jogos de uma semifinal. Então, não tem como não dar uma importância diferente para a Libertadores em relação ao Brasileirão. Colar, mas o Inter pode parar dentro do Z4. Não é a tendência, vamos combinar aqui, Mas, de qualquer forma, o Inter, sabe que o Brasileirão ainda tem 19 rodadas para recuperar o tempo perdido e dificilmente o Inter vai bater campeão brasileiro, O Botafogo já tem uma larga distância, tem 47 pontos contra 33 do Grêmio, que é o vice-líder, mas de qualquer forma, então, fica esse alerta aí para o Internacional. Para o G6, são 7 pontos, só que o Bragantino tem um jogo a menos, em relação ao Internacional. O Bragantino joga hoje, se eu não estou enganado. Deixa eu pegar aqui. Joga hoje contra o Vasco da Gama em casa. Então é um potencial time que vai abrir alguns pontos, mas o Fluminense, que perdeu para o Grêmio, também tem 7 pontos de vantagem em relação ao Inter, e está no G4. Então, o plano do Cudê é esse, é um plano arriscado, mas é um plano de descansar jogadores no Brasileirão, dar um pouco de ritmo para quem está fora e jogar dentro do possível com quem tem pernas. Ele disse que joga sábado pensando na terça-feira, jogo contra o Fortaleza no sábado no Beira-Rio, e terça vamos à altitude de La Paz. Então ele disse que inclusive fez trocas no jogo contra o Botafogo, quando os adversários fizeram 3-1, pensando no desgaste físico dos atletas, em quem poderia ter mais desgaste, já tirou para evitar algo pior. Então o Brasileirão vai sim ficar em segundo plano, mesmo que haja uma distância curta para o Z4,
apesar de ser praticamente a mesma distância para o G6. Então, eu entendo quem está desesperado e eu entendo quem está tranquilo. Mas o Inter precisa voltar a vencer justamente para evitar, né, esse clima de vamos cair e biriri bororó. Você sabe que tem muita gente que adora o caos, né? Que adora, ama o caos. Então, eu não tô nessa turma aí, tô preocupado com o brasileiro, mas eu entendo que o foco é a Libertadores da América. Beleza? Deixa eu dizer que a Inter Store Beira-Rio tá te esperando, né? Não comprou o presente Dia dos Pais, estava atrapalhado, né, com a rotina, viajou e tal. Vai lá na Inter Store Beira-Rio que ainda tá valendo, né? Algumas promoções de Dia dos Pais e lá tu encontra camisetas personalizadas do Internacional e todos os produtos licenciados do clube. Então, chama eles aqui no link que está na descrição do vídeo, porque eles entregam também para todo o Brasil. Mas eu sempre recomendo, né, que vocês vão lá e visitem as lojas na Inter Store, aberta todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, e claro, com horários especiais, né, durante os dias de jogos, tá bom? Então, Inter Store Beira-Rio, recomendo aqui, minha parceira no canal de, muito tempo. Eu recomendo sempre para vocês. Falando um pouquinho sobre o adversário, né? O Bolívar da Bolívia perdeu no Campeonato Boliviano 2-1 para o Aurora, jogando fora de casa, time titular, né, escalado, né, na competição nacional. O Bolívar que é o quarto colocado dentro desta competição e eles não perdiam desde maio na Bolívia, né, quando tomaram 2-1 do Oriente Petroleiro, né, venceram times importantes, né, até com certas goleadas. Tem aqui uma vitória de 1-0 contra o Barcelona de Guayaquil. Depois venceram, inclusive, na Libertadores, né, o Cerro Porteño por 2-0. Venceram o Santa Cruz, né? Então eles estão bem, né, no Campeonato Boliviano. E as últimas duas derrotas eram justamente em jogos na Libertadores. Uma derrota, né, para o Palmeiras de 4-0 jogando em São Paulo e a derrota de 2-0 jogando no Paraná contra o Atlético Paranaense. E aí a classificação nos pênaltis. Mas lá na Bolívia eles ganharam do Palmeiras 3-1 e ganharam também do Atlético Paranaense pelo mesmo placar de 3-1. Então tem que tomar cuidado lá na montanha, mas o adversário do Inter deu uma patinada aí no fim de semana. Pra gente fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o lateral esquerdo Dalber. Afinal, o empresário dele, né, confirmou para o pessoal da Revista Colorada que recebeu uma sondagem do Internacional. O Inter está procurando um lateral esquerdo, afinal, né, o Tauolara está para sair, o René é o único jogador de origem da posição e o Cudê tem colocado o Depena ali naquele setor improvisado. O Dalber, ele tem só uma particularidade, tá? Ele tá livre no mercado, é um jogador que passou por grandes clubes, né? Em especial pela Inter de Milão. Só que a última passagem dele foi pelo Cagliari, da Itália. E o último jogo oficial foi em maio de 2022. Ou seja, faz mais de um ano, quase um ano e 6 meses que ele não entra em campo. Jogador, né, de muito renome, né, internacional, só que vem sem jogar. E o Inter tem essa dúvida, né? Se vale a pena o investimento no Dalber, um jogador que não joga oficialmente desde maio de 22, quando entrou em campo justamente pelo Cagliari contra a Inter de Milão, derrota de 3-1, atuou por 86 minutos. Então, é uma situação, né, que o Inter está de olho aí na janela de transferências. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem te cadastrar na KTO, kto.com, te registra lá. Como eu disse, hoje tem Vasco e Bragantino valendo a tua fezinha na KTO. Então é a dica que eu dou para vocês. Cupom COLAR te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Feito? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!